Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016. Começa agora o programa Opinião pela TV Borborema, uma emissora do Sistema Opinião de Comunicação. Olha, hoje vamos conversar com o pastor Sandson Magalhães, que é um dos coordenadores do encontro Palavra Revelada, o evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Campina Grande. O evento que já se consolidou como um dos importantes encontros realizados no período de carnaval em Campina Grande. É agora no Opinião. Olha, gente, mesmo com o pedido de vista apresentado pelo juiz federal Emiliano Zapata, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba praticamente rejeitou ontem a segunda ação de investigação judicial eleitoral AGE impetrada contra o governador Ricardo Coutinho do PSB pelo adversário Cássio Cunha Lima do PSDB, referente às eleições de 2014. Depois de começar a apreciar a chamada AGE fiscal, interrompida por pedido de vista do desembargador Leandro dos Santos, quando o placar estava em 3-0 pró-Ricardo, o tribunal passou a analisar o processo que aponta suposto favorecimento de policiais através de abuso de poder durante o ano eleitoral. O placar desta segunda AGE já registrou 5 votos favoráveis à rejeição da acusação. Nas duas ações, os placares são favoráveis a Ricardo. Embora os integrantes da corte possam mudar os votos, o desembargador Leandro dos Santos e o juiz Emiliano Zapata devem apresentar seus votos na próxima quinta-feira, após o carnaval. Olha, gente, como anunciamos, a nossa conversa agora é com Sandson Magalhães. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Campina Grande. Vamos saber como estão os preparativos, a expectativa para mais uma edição do encontro, realizado pela igreja, outras curiosidades e peculiaridades sobre a atuação da Igreja Adventista em Campina Grande. O evento que será aberto hoje, viu, gente? E só encerra na terça-feira de carnaval. Bom dia, pastor Sandson. Seja bem-vindo ao programa Opinião. Bom dia, Jaqueline. Bom dia também aos nossos amigos aqui, telespectadores da TV Borborema, do SBT. É um grande prazer poder estar aqui. Pois é, gente, o evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como estão os últimos ajustes, pastor, os preparativos? É boa a expectativa em mais uma edição? Nós estamos chegando já à 5ª edição do evento, e pela graça de Deus o evento só tem crescido cada vez mais e mais, Esse ano nós estamos contando com 2 professores doutores, que vêm do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o doutor Emilson dos Reis, como também o doutor Milton Torres, que está vindo, ele que já foi ali professor, já na Bahia, já foi missionário no Alasca, nos Estados Unidos, esteve também ali na Europa, vai ser uma alegria, já é o 3º ano consecutivo que vai estar conosco também aqui. Pois é, gente, o pastor Sandson, que inclusive eu comentava antes, viu, até de forma descontraída, pastor bem novo, 27 anos, são 4 anos de pastorado, a igreja toda, aliás, a família toda adventista? Sim, nós somos uma família onde meu pai é formado em teologia, minha mãe também é formada em teologia, e minha irmã recentemente se casou com um pastor também, Então nós, lá em casa, todos eles, estão ativos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentro da doutrina também. Pois é, e lógico, com um vasto conhecimento, então, dentro da doutrina adventista. Mas, pastor, o evento que acontece, gente, no período de 5 a 9 de fevereiro, lá no auditório do Centro de Formação de Educadores, que é próximo ao Caique das Malvinas, viu? O tema, o grande conflito que aborda a luta entre o bem e o mal. Como se deu a escolha desse tema e qual o seu principal direcionamento, pastor? Bom, no ano passado nós estivemos assim, com alguns temas que geraram esse tema. Então nós começamos assim discussões, a respeito do grande conflito, e isso foi gerando, e nós chegamos a um ponto em que definimos que o tema do grande conflito ia ser o tema para o qual nós iríamos tratar nesse ano. Porque se nós olharmos o retrato que o nosso mundo se encontra hoje, nós encontramos guerras, encontramos fomes, encontramos terremotos, uma crise
né, política, agora uma crise na saúde, financeira, né, na questão do nosso ecossistema está devastado, agora a questão das doenças, né, se proliferando, né, a questão da dengue, zika, e chikungunya e outras mais também, e a gente se pergunta onde é que vai parar toda essa confusão, né? E outros temas também, né, foram levantados, né, por que Deus permite que tanta tragédia acontece? E aí nós pensamos, né, no momento em que o mundo vive hoje, tratar desse assunto tão importante que é o grande conflito entre o bem e o mal que acontece no nosso planeta hoje. Bom, então, em outras palavras, como o senhor acabou de colocar, muita coisa que acontece em nosso meio é permissão de Deus? Bom, eu creio que tudo acontece, né, não sei se a palavra certa seria permissão, mas tudo acontece com Deus que está no céu, olhando, né, e que muitas vezes atua de uma maneira direta na história. Na verdade, ele sempre está atuando de uma maneira direta na história. Mas o evento ele vem justamente para atender essa expectativa de explicar o porquê que algumas coisas acontecem, sendo que se Deus está, né, na história, né, por que essas coisas acontecem? Porque será que isso é uma permissão? Ou será que existe um outro lado, né, se a gente fosse usar uma linguagem cinematográfica, né? Será que existe um lado sombrio da força, né, um lado do mal, que faz com que aconteça esse tipo de coisas, esses tipos de coisas ruins aqui na nossa Terra, né? Então o evento vem justamente para colocar o bem contra o mal e para nós entendermos, né, como essas forças estão atuando hoje. Bom, a doutrina adventista, claro, como toda doutrina cristã, é embasada nos ensinamentos bíblicos, e a gente sabe que a própria Bíblia diz isso, que no fim dos tempos haveriam muitas lutas, né, muitas catástrofes, e como a igreja adventista segue piamente os ensinamentos bíblicos, o senhor acredita que tudo que nós estamos passando, não só em relação a essas catástrofes aí mundo afora, a própria questão da violência, temos agora a questão da saúde, quer dizer, um risco iminente aí de perdermos muitas crianças, muitos bebês, como já vem sendo divulgado, tudo isso é do conhecimento de Deus e muitas vezes permitido por Deus, mas qual é o ensinamento que vem através de todo esse sofrimento, pastor? Bom, eu creio que o maior ensinamento que talvez poderia vir é que o ser humano precisa de Deus. Porque se nós olharmos o retrato do que o mundo faz hoje, o mundo retira Deus das escolas, o mundo retira Deus, né, digamos assim, do trabalho, retira Deus das conversas de amigos, retira Deus das casas, das músicas, dos fones de ouvido que a população está ouvindo. Então, quando acontece uma tragédia, aí já é o contrário. A primeira coisa que as pessoas tendem a lembrar é por que Deus que isso aconteceu? Sendo que antes estávamos, né, digamos, deixando Deus de lado e agora, né, Deus ele é requisitado quando uma tragédia acontece. Então, eu creio que tudo acontece, claro, sobre o olhar de Deus, mas a humanidade se esquece de Deus completamente. E Deus ele respeita muito o nosso livre-arbítrio, né? Então, se o ser humano está destruindo a natureza, se o ser humano está cada vez mais acabando com a camada de ozônio e criando mutações e mexendo em DNAs e fazendo coisas diferentes da criação natural de Deus, né, a tendência é realmente que o planeta acabe, né, se acabe. É por isso que a Bíblia ela diz que se a vinda do Filho de Deus, né, não fosse abreviada, né, a Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 7 e 8, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então a Bíblia fala que Jesus irá retornar a essa terra. E se a vinda dele não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Bom, é até um contrassenso quando a gente fala que todo esse sofrimento é uma permissão de Deus, até porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, se Deus nos ama, por que permite realmente tanto sofrimento? Por outro lado, seria uma luta até o ponto realmente que o homem pode suportar para que haja realmente uma maior proximidade do homem com Deus nesse sentido? Bem, eu creio que, né, nem todo sofrimento ele digamos assim, ele é ruim, porque às vezes é num sofrimento que você se lembra que você precisa se achegar mais perto de Deus e ter uma dependência completa de Deus.
Sobretudo, né, é difícil você falar para um pai que perdeu um filho, é difícil você falar para uma mãe que, quem sabe, aí está sofrendo violência dentro de casa, e você falar que esse sofrimento seria positivo para a vida dela. Eu não creio que nenhum sofrimento seria positivo nessa esfera. Sobretudo, infelizmente, parece que o ser humano muitas vezes só aprende em um momento de dor assim. Agora, respondendo à primeira pergunta, se Deus é amor, por que as pessoas sofrem? Aí, mais uma vez, eu volto nessa questão. O plano de Deus para a humanidade não era que houvesse morte, não era que houvesse sofrimento. Sobretudo, o ser humano foi colocando a morte dentro da sua vida cada vez que ele foi ficando mais independente de Deus. E toda vez que o homem fica independente de Deus, cedo ou tarde ele tem um encontro marcado com um desastre. Quer dizer, toda vez que ele se afasta mais de Deus. Toda vez que ele se afasta mais de Deus. Ele tem um encontro com um desastre, cedo ou tarde. Porque se você tem dependência completa de Deus, né, você pode ver, por exemplo, uma clássica situação, né, você coloca uma Bíblia para uma pessoa que está sem esperança, vamos supor aqui um presidiário, e aí esse presidiário estuda alguns meses, você volta alguns meses na cela, você percebe que muda a vida da pessoa. Agora você coloca uma obra literária extraordinária, como de Monteiro Lobato, por exemplo, ou de Camões, alguma coisa do tipo, você percebe que isso não fez um efeito, né? Isso já foi testado até em algumas pesquisas, não tem o mesmo efeito do que a palavra de Deus tem, porque a palavra de Deus ela traz esperança. E a esperança talvez seja o que mais a humanidade precisa hoje. Quer dizer, esperança e transformação? Transformação, libertação, né? Eu fico feliz por causa de um evento como esse, Palavra Revelada, né? E nós até brincávamos no ano passado no evento dizendo que Campina Grande pula o carnaval, não pula no carnaval, né? E nós até demos entrevistas em algumas rádios essa semana e teve um colega jornalista que disse que não era obrigação da prefeitura doar, né, ajudar os eventos que estão acontecendo na cidade nesse momento, eventos religiosos. E aí, né, no momento a gente ficou pensando assim, mas tantas prefeituras por aí ajudam no carnaval e depois, né, digamos, nas festas comuns, onde você tem problemas de bebidas alcoólicas, você tem doenças sexualmente transmissíveis, né? E outras coisas mais acontecendo, acidentes de trânsito, né? E quando na verdade Campina Grande está trazendo um evento onde pode trazer esperança para as pessoas, pode trazer até mudança de vida para as pessoas, né? Então eu parabenizo aqui o prefeito Romero justamente por poder estar trazendo algo fantástico, não só com Palavra Revelada, mas com todos os eventos que estão acontecendo dessa linha aqui. Olha, pastor, só para a gente entrar daqui a pouquinho na questão da doutrina adventista realmente, né? Algumas curiosidades, tem pessoas até que consideram a doutrina adventista como uma seita. Será? É uma seita ou não? O pastor vai responder daqui a pouquinho. Mas ainda falando sobre essa questão da microcefalia, a questão da saúde, pastor, eu tenho perguntado aos pastores que têm vindo aqui ao programa Opinião, porque existem especialistas que estão defendendo o aborto realmente para casos de microcefalia, né? Para mães realmente que têm bebês com microcefalia. Como é que a igreja tem visto essa questão? Com preocupação? Veja bem, a igreja ela tem sede nos Estados Unidos, né, a sede mundial dela. Ela tem também uma sede, digamos assim, a nível de continente, né, fica em Brasília, e tem as sedes regionais, uma em Recife e a sede estadual aqui ainda não foi construída, então a gente usa a sede ali de Natal. Essas sedes elas têm ali as uniões administrativas e elas são quem produzem ali, digamos assim, os documentos oficiais da igreja. Então a igreja ainda não se posicionou oficialmente sobre esse caso do aborto para microcefalia. O que eu poderia dizer aqui seria uma opinião pessoal como pastor adventista do sétimo dia, né? Eu creio que é uma questão delicadíssima, né? Porque você está ali tratando de uma vida, né? Mas embora que seja uma vida afetada por uma doença, não deixa de ser uma vida, né? Porque, pastor, já existe um critério realmente de aborto para crianças que nascem anencéfalas, né? Exatamente, aí com vários outros problemas. Agora, na questão da microcefalia, como é um surto recente, né? É uma realidade que estamos enfrentando agora, quer dizer, já existe essa discussão, especialistas, juízes, antropólogos,
todos defendendo realmente, especialmente no estado de Pernambuco, realmente o aborto para casos de microcefalia. Quer dizer, é uma discussão bem atual e que a gente vai ouvir muito falar, infelizmente, porque estão acontecendo as mortes. Ontem mesmo, antes de ontem, aliás, ocorreu uma morte de mais uma criança na maternidade Luizéia, aqui em Campina Grande, vítima de microcefalia. Então, é um problema realmente de saúde pública e que precisa ser melhor aprofundada, pastor. Eu creio que é delicado porque, assim, é certo talvez a microcefalia, né, eu não sou especialista nessa área, não posso dar um diagnóstico sobre isso, mas talvez daqui a alguns anos nós poderemos ter uma resposta, né, por exemplo, uma criança que nasceu agora, daqui a uns 5, 6 anos, qual vão ser os hematomas finais, né? Não sei se a microcefalia ela já é causada talvez por outros fatores, além da transmissão através do mosquito, mas eu não sei como ficaria uma criança nesse caso, né? Porque eu não sou especialista na área. Mas, de toda forma, eu penso que é um caso muito delicado, porque você pode estar tratando de salvar uma vida de uma criança, mas você pode perder a vida da mãe. Então, é um debate que eu creio que é sem fim nesse momento, né? Eu acho que precisaria, talvez, né, a sociedade estudar um pouco mais, né, as autoridades estudarem para ver se aprovam ou não essa lei do aborto. Assim, eu mesmo não teria uma opinião formada ainda, porque também eu creio que cada caso é um caso, né? É verdade. Tem pais que criam crianças dessa forma e acabam amando a criança, e a criança cresce, se desenvolve, mas tem outros casos que os pais perdem a criança, então eu penso que é muito difícil para... É uma discussão muito delicada, de fato. Mas, bom, é uma discussão que a gente ainda vai ouvir muito o que falar e, claro, vamos estar acompanhando de perto. Você de casa, que ligou a sua televisão agora, estamos hoje conversando com o pastor Sanderson Magalhães, ele que é um dos organizadores da Palavra Revelada. É o encontro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está na 5ª edição e será aberto logo mais aqui em Campina Grande. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta para responder para você, será que a doutrina adventista é uma seita? E por que será que os adventistas guardam o sábado? Quer saber? É daqui a pouquinho, após o intervalo. Até já! Estamos de volta com o programa Opinião. Olha, gente, a gente fala agora sobre o Retiro Alegrai-vos da comunidade Obra Nova, que será aberto com celebração de Santa Missa pelo padre Eugênio Vital. Será aberto amanhã à noite, às 7h30, aqui em Campina Grande. O Retiro de Carnaval denominado Alegrai-vos, organizado pela comunidade católica Obra Nova do Coração de Maria. Todas as atividades do encontro serão realizadas no Centro de Evangelização, que fica na rua Padre Aristides Lobo, 163, no bairro de São José. Da programação constam as participações do bispo diocesano de Campina Grande, Dom Manuel Delson, a missionária fundadora da comunidade Obra Nova, Marli Maria, padre André Moraes, pároco da cidade de Barra de Santana, e o cantor paulista, compositor de músicas católicas, poeta e pregador, Abner Santos. Portanto, o Retiro Espiritual Alegrai-vos da comunidade Obra Nova será aberto neste sábado também aqui em Campina Grande. E a gente continua a nossa entrevista de hoje conversando com o pastor Sanderson Magalhães. Ele que é um dos organizadores do encontro Palavra Revelada, o encontro da Igreja Adventista, que está na 5ª edição. Pastor, eu lhe pergunto, a doutrina adventista é uma seita ou não? Bom, a Igreja Adventista, na verdade, a doutrina não é uma seita, né? É uma igreja que ela é organizada, é uma igreja que ela nasceu da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ela nasceu ali através de Martinho Lutero, de Jan Hus, de Calvino, outros nomes mais, né? Ali, digamos, né, há muitos anos atrás. E a Igreja Adventista, ela surge ali em um momento da história onde essa reforma protestante estava em tremenda ascensão, né? E ali houve fundadores da igreja, como Ellen White, como ali também tivemos Iran Edson, né? E Joseph Bates e outros mais, que ali fundaram uma igreja protestante, né? Mas de maneira nenhuma ela é uma seita, ela apenas segue os princípios bíblicos. Pois não.
Outra justificativa, gente, por que a gente faz essa pergunta? Pelo seguinte, outra justificativa para considerar os adventistas como sectários, usada especialmente pelos evangélicos calvinistas, é o fato dos adventistas aceitarem uma manifestação moderna do dom profético na vida e obra de Ellen White. Os evangélicos calvinistas acreditam que o dom profético se extinguiu com a morte do apóstolo João, o último dos apóstolos. No entanto, a igreja, a doutrina, a própria igreja adventista é acusada de hereges, porque segundo todos os mandamentos de Deus, ao contrário da maioria das denominações religiosas. Quer dizer, eles seguem uma doutrina com alguns embasamentos, a questão de guardar o sábado e outras. Inclusive, é muito questionada essa ligação da doutrina com a filosofia de Ellen White, pastor. Bom, a questão de Ellen White, né, ela foi uma mulher que, ali com 9 anos de idade, né, cursando ali o 3º ano primário, recebeu uma pedrada no nariz e ali não pôde mais estudar, teve um problema sério na mão dela, né, e a partir daí, digamos que a vida dela, né, a precoce vida dela, acadêmica, se é que podemos chamar assim, terminou ali. Mas aos 17 anos de idade, nós cremos que ela recebeu o dom de profecia. Porque a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias os nossos velhos, o texto diz assim, iriam sonhar e os jovens iriam ali profetizar. Então o dom profético ele é bíblico, não somente para os dias ali do Antigo Testamento, como também para o Novo Testamento, para os nossos dias hoje. Tanto é assim que o apóstolo João, ele não é do Antigo Testamento, ele é do Novo Testamento. E ele foi um profeta no Novo Testamento. Se nós atribuíssemos ao fato de que o dom profético era apenas para o Antigo Testamento, você teria que tirar o apóstolo João, você teria que tirar o próprio Jesus, que também foi um profeta ali, né? E nós cremos que o dom profético se manifestou em Ellen White, porque você tem 100 mil páginas dela escritas. É a escritora americana, mulher, que mais escreveu páginas. Você tem hoje mais de 60 livros, mais de 60 a 70 livros publicados só em português aqui, né? E ela escreve sobre saúde, ela escreve sobre família, né? Ela tem um livro chamado A Ciência do Bom Viver, e nesse livro ela fala ali de como estaria, por exemplo, a alimentação nos últimos dias. Em outros momentos ela fala também sobre o uso da carne. Ela disse que a carne processada ela era cancerígena. E há uns 3, 4 meses atrás, até programas de televisão publicaram estudos de universidades dizendo que a carne ela era cancerígena. Então, tudo que ela falou acabou se cumprindo, está se cumprindo. Ela não está, em momento nenhum, em desencontro com a Bíblia. Sempre, digamos assim, está a favor da Bíblia, né? Em momento nenhum ela se coloca também de maneira maior. Pastor, como o senhor toca nessa questão da carne, né, do consumo de carne, não comer carne de porco, por que os adventistas não comem carne de porco, já que é a carne, inclusive, mais consumida no mundo inteiro? Veja bem, eu até particularmente, para mim falar isso, né, eu sou natural de Minas Gerais, é um estado que a culinária, né, em todo lugar praticamente ali, tem carne de porco, né? No Mineirão mesmo, no feijão tropeiro ali é servido. É um bom churrasco, assim, né? O mineiro não abre mão de um bom churrasco. Isso, e sempre no feijão tropeiro tem ali a carne de porco. Sobretudo, eu posso usar um exemplo pessoal da minha família. Meu avô, né, ele é batizado na Igreja Adventista, se batizou a primeira vez em 1964. Né? E aí, quando ele se batizou, deixou o uso da carne. Sobretudo, como ele usava carne de porco antes disso, ele teve um problema de um verme chamado Taenia solium. Né? Esse verme depositou alguns ovos na corrente sanguínea, isso atingiu até o cérebro, né? Ele fez o tratamento, digamos que os ovos ali se petrificaram, né? Numa linguagem popular, assim dizendo, mas até hoje, né? Mais de 40 anos se passaram, né? Quase 52 anos, né? Fazem agora. E até hoje ele sente dores fortes na cabeça, justamente fruto, né, de algo que ele fez há muito tempo. Né? Ele fez uma tomografia, deu para ver exatamente ali, né, aqueles, digamos assim, ovinhos, né, petrificados ali. A Bíblia ela é bem clara em Levítico 11, ela coloca ali uma lista de animais pelos quais nós não devemos comer. E a gente pergunta, é a igreja que está ordenando? Na verdade não é a igreja.
Na verdade, é Deus que ama os seus filhos e orienta os seus filhos a terem uma vida com mais saúde, com menos dor, com menos dificuldade também. E com menos sofrimento. Com menos sofrimento. E não comem crustáceos também? Também porque a grande maioria dos crustáceos, né, digamos assim, eles fazem ali um papel semelhante ao que o porco faz ali, né? Digamos que eles são ali os lixeiros do mar, né? E acabam afetando também a nossa saúde, além de, digamos assim, da parte biológica deles, né? A reação deles ao nosso organismo não é uma reação positiva. Pois não. E por que o adventista guarda o sábado? Muito bem. Nós carregamos em nosso nome, né? Adventista quer dizer aquele que crê na volta de Jesus, do sétimo dia, porque santifica o sábado. A Bíblia é bem clara no Antigo e no Novo Testamento que o sábado é o dia do Senhor. Você tem Jesus curando no sábado, você tem Jesus ali mandando as pessoas até mesmo carregarem a maca no sábado, você tem Jesus mandando as pessoas tirarem um animal do buraco no sábado ali. E justamente essas questões as pessoas falam, mas Jesus estava trabalhando? Ele não estava trabalhando. A profissão de Jesus era ser um carpinteiro ali. Mas você não vê Jesus em momento nenhum ali vendendo madeira ou fabricando madeira. A Bíblia não relata isso em momento nenhum e nem nos próprios evangelhos apócrifos que Jesus estava trabalhando no sábado com isso. O que ele fazia no sábado, na verdade, era o que eu e todos nós podemos fazer. Jesus fazia o amor, Jesus fazia o bem, fazia as grandes curas ali. Né? E o Antigo Testamento é bem claro, em Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E depois você vê Jesus descansando no sábado, depois que Jesus morre, né? E segundo alguns colegas evangélicos, né? Eles dizem que o sábado foi abolido na cruz. Depois que Jesus morre, você tem ali em Lucas 23, a Maria Madalena e as outras Marias ali dizendo que descansaram conforme o mandamento. Alguns dizem que o mandamento nem é citado no Novo Testamento, quando em Lucas 23 é bem claro ali. Atos 16, verso 13 também mostra o apóstolo Paulo guardando o sábado na cidade de Filipos, uma cidade que ficava longe de Jerusalém, que era a grande concentração de judeus. Ou seja, o sábado é o dia de se guardar para nós e para a palavra de Deus. Pois é, gente, chegamos ao final do programa Opinião e se você quiser conhecer um pouco mais da doutrina adventista, a igreja que está realizando mais um encontro, que está na quinta edição, é o encontro Palavra Revelada, que acontece ali no Centro de Formação de Educadores, próximo ao CAIC das Malvinas. O evento será aberto hoje e será encerrado na próxima terça-feira. Se as pessoas também quiserem conhecer a programação, pode acessar o site, pastor? O site da igreja? Pode acessar o site, nós já temos aqui, né, o site da Missão Nordeste. Sim. Ali já temos a divulgação do evento. Sim. Também tem o Facebook Palavra Revelada, que já está, né, já nas mídias sociais, né, e ali já temos toda a programação do evento também. Pois não, pastor. Muito obrigada pela entrevista e um bom evento. Bom, eu agradeço, né, a você, Jaqueline, agradeço também a TV Borborema SBT. E posso fazer um convite final? Por favor, rapidamente. E eu convido você a estar conosco hoje na abertura, às 6 horas da tarde, ali ao lado do antigo CAIC, né, no Centro de Formação de Educadores. Pois não, muito obrigada. Conversamos então com o pastor Sanderson Magalhães, ele que é um dos coordenadores, né, desse evento da Igreja Adventista. Você de casa, muito obrigada pela audiência de sempre. Fique agora com Roxano Senna e o Super Esportes. E a gente volta na segunda-feira, aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina, uma emissora do sistema Opinião de Comunicação. Uma boa tarde para você e um excelente final de semana, um excelente carnaval.